Pois, e nesta quinta-feira, o jornalista Tomás Vieira Mário chega-nos para falar sobre o atentado contra o jornalista Carlitos Cadangue. Vai falar-nos também sobre o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, que defende uma declaração de guerra para Cabo Delgado, e as lições preliminares sobre a prevenção e resposta às cheias e inundações no país. Muito boa noite, Tomás. Boa noite, Edmino. Obrigado. Pois bem, Tomás, a classe jornalística e a sociedade em geral receberam com grande choque e indignação a notícia sobre o atentado de que foi vítima o nosso colega, o Carlitos Cadangue. Felizmente, ele escapou com vida. Contudo, até prova em contrário, este foi mais digamos assim, um ataque à liberdade de imprensa em Moçambique. Sem dúvida, Hermínio, e é algo que nos provoca imenso repúdio e condenação expressa. Quando se ataca um jornalista, não se está a atacar aquela pessoa, está-se a atacar a sua profissão. Porque não atacaram o Carlitos porque é Carlitos, ou porque é alto, ou porque é baixo. É devido à sua profissão. A sua profissão que consiste em dar às pessoas informações relevantes da vida social. E até que se prove o contrário, como bem dizia o colega, teremos que pensar que é por causa disso que ele foi atacado. Nessa medida, é um ataque à liberdade de imprensa, sim, não apenas ao Carlitos. A liberdade de imprensa, sim, está ameaçada, porque ela é um pilar da democracia fundamental. E é muito preocupante que, se nós contarmos desde o Carlos Cardoso no ano 2000, estamos agora em 2026, são 26 anos em que estes atos não param, em que estes atos continuam a ser praticados e, pior, nunca são encontrados os autores, pelo menos morais, que são os mandantes. E aquilo que os move para estes atentados. Isso é que é mais grave. Tivemos os casos mais antigos do Paulo Machava, nosso colega, que foi morto, nunca mais se esclareceu. Houve agressão ao Erechino de Salema, nunca esclareceu. Agora a agressão ao Carlitos em Chimoio. E, portanto, a menos que as autoridades, uma vez por todas, nos digam quem é que comanda essas esquadrias de morte e qual é o seu móvel, isto continuará a ameaçar a todos nós. Todos nós, neste momento, somos ameaçados, porque, repito, o ataque não foi ao Carlitos, foi à profissão de jornalista. Portanto, a nossa profissão, nós todos. E, portanto, estamos sentindo-nos todos ameaçados com esse tipo de crimes, que são crimes hediondos, porque procuram intimidar, procuram calar quem traga alguma verdade ao público. Nesse aspecto, de facto, é de esperar que quem de direito venha, então, quanto possível, esclarecer o que é que se passou em Chimoio, quem são as pessoas. Veja lá que eu matar o Carlitos com o filho. Com o filho, pois. Era um drama na família e em todos nós, obviamente. Era um massacre, não é? E, portanto, isto não pode ser tomado de ânimo leve. Não é mais um atentado, é um atentado contra a liberdade de imprensa. Portanto, tem que ser tomado com toda a seriedade, e as organizações profissionais já vieram ao público, o MISA, o sindicato, o Conselho Superior de Comunicação Social, exprimir a sua indignação. É preciso que, primeiramente, que as autoridades tomem este assunto muito a sério e se investigue e se leve ao tribunal quem quer que seja que é atrás desse tipo de atos que são atos intimidatórios para todos nós. E não pode continuar, como eu digo, passam já 26 anos que estamos neste ambiente de intimidação à classe média de Moçambique. Então, é um acontecimento preocupante que nos põe, todos nós, em estado de choque. Pois bem, Tomás, esta semana também foi marcada, digamos, por mais uma cerimónia, e no caso a cerimónia de abertura oficial do ano judicial. Entre as diferentes intervenções aí havidas, foi notória a do bastonário da Ordem dos Advogados, o Dr. Carlos Martins, quando se questiona porquê o Presidente da República ainda não declarou estado de guerra em algumas regiões da província de Cabo Delgado, assoladas pelo terrorismo. Como é que avalia esta inquietação do bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique? Na verdade, foi uma intervenção bastante importante, porque levantou de forma concreta um aspecto jurídico-constitucional relevante. O assunto em si mesmo não é novo,
porque vem desde a altura em que Moçambique pediu ajuda ao Ruanda e perguntou-se por que ajuda ao Ruanda. Ou estamos em guerra ou não estamos. Se estamos, então declare estado de guerra. Isso também foi feito. Não só não foi feito isso, como o Ruanda está cá militarmente sem qualquer informe, nem mesmo aprovação pelo Parlamento. E, portanto, há uma discussão político-jurídica muito profunda que começa quando vê que há tropas do Ruanda. E por que diz o doutor Carlos Martins? Eu alinho com ele em termos de que ou estamos em guerra, nessa altura era declarada, porque estando assim em guerra, há de haver um espaço para que haja leis específicas para aquela região, nomeadamente tribunais militares para julgar os que forem vistos como sendo autores de atentados. Houve centenas de acusados de terrorismo em Cabo Delgado que foram à PGR em Pemba, foram investigados. A PGR ou não teve matéria suficiente ou lhe faltou técnica adequada para encontrar matéria acusatória, quase todos foram ilibados. Centenas de terroristas assim supostos. Provavelmente, em outras circunstâncias, a investigação era de outra maneira. Tínhamos talvez uma informação mais cabal, mais educativa, e não temos até agora. Então, é um debate constitucional relevante que nos pode levar a um outro nível de abordação do assunto, até mesmo em termos de pedido de apoio externo. Quando há um quadro jurídico legal declarado de guerra, já há um quadro mais claro em que se diz aqui a guerra, que foi central. Neste momento temos apenas insurgentes, digamos assim, que estão lá e que estão lá já há bastantes anos. Está lá Ruanda, esteve cá a Semim, está cá a Tanzânia, apoiando-nos no combate a este movimento, quase sem sucesso final, pelo menos. Então, penso que é uma questão colocada pelo Dr. Carlos Martins muito relevante, traz-nos um debate importante que os jurisconsultos, os parlamentares, devem procurar entender qual é a sua pertinência e como pode ser levado a sério em termos de que o chefe de Estado declara o estado de guerra ou de emergência em Cabo Delgado, porque isso pode trazer outro tipo de apoios, outro tipo de abordagem, mesmo para o mundo exterior, sabendo que há uma guerra declarada. Traz-nos um nível de abordagem muito alto e mais bem, com um contexto constitucional mais claro. Penso que é por aí que foi colocada a questão. Como eu digo, é um debate muito antigo, que realmente a ideia de que a guerra em Cabo Delgado, os apoios externos estão havendo lá, estão acontecendo com alguma falta de clareza legal, pelo menos transparência, pelo menos ao Parlamento, o Parlamento ser informado, ser tido e consultado. Não aconteceu isso. Então, é um debate muito mais vasto, que, digo, não é de agora, é antigo, mas foi bem agora retomado pelo Dr. Martins nesta abertura da judicial em Maputo. Foi bem retomado o assunto, sim, senhor. Pois bem, e por outro lado ainda, o bastonário da Ordem dos Advogados mostrou séria preocupação relativamente a garantias do exercício de direitos fundamentais, como a liberdade de imprensa, o direito à informação e à manifestação, isso associado à proposta de lei da comunicação social e o decreto que regula o tráfico de comunicações, ou, para sermos mais claros, que regula o acesso à internet. Sabe-se que estes temas sobre os quais o Tomás tem também se pronunciado, e eu gostava de ouvi-lo pronunciar-se sobre estas linhas desta abordagem do Dr. Carlos Martins. Obrigado, Hermínio. Foi, de facto, uma intervenção também aí bastante elucidativa, porque trouxe uma reflexão jurídico-constitucional muito importante sobre direitos fundamentais. Como é que estamos a garantir o seu exercício em termos destas duas leis que mencionou? A Lei da Comunicação Social é uma lei que está na mesa há mais de 20 anos, desde 2006. Eu, pelo menos, ando com essa lei há mais de 20 anos, Hermínio, e já disse que estou cansado dessa lei, porque não há forma dela sair. Parece que há alguma força estranha que a bloqueia. Ainda no fim de dezembro, houve uma reunião no Parlamento em que os chefes das 4 bancadas convidaram MISA, o sindicato, o Conselho e a nós todos para ouvir se há ou não há finalmente consenso sobre este pacote. Dissemos todos com o gabinfo
que sim, finalmente há consenso, sim, o Parlamento pode avançar com o pacote. Esperava-se que ainda em dezembro o pacote fosse aprovado no Parlamento, já que havia consenso declarado de todas as partes. Pois. Por nosso espanto, no dia seguinte, vimos que não, o Gabi voltou ao Parlamento e disse que não há consenso. É ele que está na reunião conosco todos, disse que sim, voltou sozinho o Gabi ao Parlamento dizer que não há consenso. E estamos todos perplexos. Pois. O que é que não há? Uma reunião foi conjunta com o Gabi presente. Ele confirmou que sim há consenso. Entretanto, no fim da reunião, o Gabi aparentemente voltou ao Parlamento já sozinho e disse que não, nós estamos de acordo. Então, eu penso que há alguma coisa de muito estranha nesse pacote. Talvez mesmo só o chefe do Estado nos pode desbloquear. Talvez mesmo. Pois. Porque penso que do lado da Associação Profissional e do Gabinfo há bloqueios que não têm explicação. E, portanto, estamos sem palavras sobre o que há com esse pacote, que fomos consultados, todos dissemos que sim, finalmente há consenso, alguém vai no dia seguinte diz que não há consenso. É muito estranho. Sobre a lei da internet, eu também já que me pronunciei, Sim. É uma lei, de facto, muito controversa, porque tem a ver com direitos fundamentais. Liberdade de expressão, liberdade de manifestação, não são crimes, são direitos fundamentais. Pois. Então, o seu bloqueio é muito cuidadoso, sobretudo no caso desta lei em que há uma instituição, o Instituto das Comunicações, que tem o poder de bloquear direitos fundamentais sem o poder judicial se pronunciar. Pois. Isto me parece muito contestável. Pois. E, portanto, pelo que eu percebi, os advogados vão mesmo pedir a sua inconstitucionalidade. Isso é sério, porque mostra que há uma preocupação genuína de que leis como estas devem ser leis preparadas com muita atenção, com tempo. Parece que há muita pressa no governo de aprovar leis do dia para a noite, não é? Leis fundamentais. Então, dão esse debate que me parece muito importante e realmente não se pode transformar direitos fundamentais em crimes. Tem que haver uma situação muito clara, prevista na Constituição da República, que permita uma instituição como aquela, como a UNCM, bloquear-nos, sem um tribunal confirmar. Mas grave é isso. Pois. O Instituto pode bloquear sem o tribunal intervir. Ora, parece-me isto um bocadinho abusivo. Então, penso que são dois temas que o Dr. Martins abordou que merecem a atenção de quem tem direito, porque é preciso que os cidadãos estejam confortados com as leis. Ninguém quer um país de caos, obviamente que não é assim, mas se é assim, vamos todos discutir nos termos da Constituição da República, encontrar os limites genuínos que a lei prevê e possa aceitar. Não se pode legislar a manifestação como fosse um crime. Não, é um direito constitucional a manifestação, um direito constitucional e, portanto, qualquer limite tem que ser um limite que a lei possa acolher, a lei constitucional. Então, para dizer que foi uma intervenção do Dr. Martins muito pontual, muito clarividente, muito calma, sem quaisquer euforias, mas com pontos muito bem colocados no debate destes dois instrumentos que eu mencionei aqui. Aqui também o Tomás traz-nos para a reflexão a questão das lições preliminares sobre a prevenção e resposta a cheias e inundações. Este domingo foi finalmente restabelecida a ligação entre o sul e o norte de Moçambique. Aliás, no jornal de hoje também fizemos menção a este aspecto, através da reposição da transitabilidade da estrada número 220, que liga o posto administrativo de Chissano à vila municipal de Chibuto, na província de Gaza. Ao longo das semanas que passaram, 3 semanas de cheias e inundações, houve muitos debates sobre causas e medidas preventivas. E na prevenção ouvimos discursos recorrentes de coordenação, as populações acusadas de serem teimosas, de não acatarem ordens de retirada de locais de risco e por aí além. A pergunta que eu lhe coloco, Tomás, é a seguinte: estas populações são irresponsáveis? Querem a morte? Qual é efetivamente o problema? É uma questão, de facto, muito importante e pertinente, porque estamos a ouvir todos os anos dirigentes, ONGs, a população é teimosa, não quer sair, como se a população fosse assim o suicídio, né, que quer a morte. Isto é muito complicado, porque penso que são questões que não são só para políticos, são para sociólogos, para antropólogos, perceber o que há por detrás.
como é que uma comunidade habita numa zona, o que é que a leva a ficar naquela zona. Dizer, sai lá daqui, sem mais nem menos, não é possível, não vai sair. Pois. Então, eu preciso que haja um pouco mais de humildade de quem tem com a comunidade, abordá-la de forma respeitosa, sabendo quais são as leis que ela tem que a fazem ficar ali. Ok. Tenho, Hermínio, alguma experiência de contar com essas questões por causa dos projetos extrativos. Exato. A população colocada em outras zonas de residência que não são as suas originárias. Por exemplo, em Tete, na área carbonífera, Isso. há uma comunidade que está em Mualadze. Essa comunidade saiu de Kapanga, zona do rio Revubwe. Fomos lá para Mualadze uma série de vezes. Havia uma família que eu já conhecia mais ou menos, contato prolongado. Fui lá uma vez, então, como é que estão aqui? Dizia ali o pai da família, eu não estou bem. Não estou bem já há 5 anos. Porque estou aqui nesta terra de Mualadze sozinho. Sozinho. Não tem com a sua mulher. Tem aqui a mulher sim. Não tem com os filhos. Não com os filhos sim. Mas eu estou sozinho. O que é então? Diz, olha, eu quando saí de Kapanga, fui lá a me buscar a Rio Tinto, a empresa. Pedi que me voltassem no dia seguinte para levar as campas dos meus antepassados. Para ir para Mualadze. Não vi até hoje. Passam 5 anos. Estou aqui sozinho. Porque a campa do meu pai, do meu avô, ficou em Kapanga. Eu aqui não durmo. Isso, ouvido por um australiano, por um americano, é mandota. Ele ri-se. Pois. Mas isso é profundíssimo. São razões naturais que nós não alcançamos. Então, dizer que a população é teimosa, até uma Xangana é teimoso. Cuidado com isso. Precisa de muito respeito. Muito respeito. E se você não compreende, não ridicularize. Pois. Procura explicações, Pois. procura apoio. Então, como somos um país vulnerável, é uma questão que temos que abordar com tempo, com respeito, ouvir as pessoas e não dizer que são teimosas, são uma xangana, cabeça dura. Isto é falta de respeito. E penso que, quando acabarem as cheias, é preciso que quem tem direito aborde o assunto com calma, com respeito e saber como fazer isto com tempo e não amanhã sai dali. Então, é uma questão que eu digo do debate mais prolongado, Hermínio. Ainda bem que colocou. Obrigado, Tomás. Eu conto consigo próxima semana. Sem dúvida. Para continuarmos a olhar o país, refletirmos o país. Obrigado. Desejo-lhe a continuação de uma noite tranquila. Muito obrigado. Foram os pontos da semana com o jornalista Tomás Vera Mário.